Bom, pessoal, nesse vídeo, então, a gente vai seguir, né, aquelas questões que trabalhadas no primeiro vídeo, quando testar, né, onde a gente viu os níveis de teste. Depois a gente passou para aquela outra pergunta, que era como que se testa, e eu mostrei para vocês a questão das duas técnicas principais, técnicas de caixa branca e de caixa preta, né, para cada uma daquelas técnicas, existem várias técnicas que a gente pode utilizar depois e aplicar nos nossos testes. E agora a gente vai para a terceira pergunta, que é o que testar. E nesse o que testar é onde a gente vai encontrar tipos de teste, tá? Então eu trouxe alguns aqui para vocês, vou mostrar alguns, mas sempre lembrando que dependendo da referência, a gente vai encontrar outros. Por exemplo, se vocês pegarem a referência do Pressman, que é uma referência que eu sempre trabalho nas aulas de engenharia de software, ele vai trabalhar alguns tipos de testes diferentes para sistemas web, por exemplo, né? Então, claro que eles vão se misturando um pouco, e daqui a pouco um tipo de teste que tem aqui vai ter um nome diferente lá, ou dois tipos de testes que tem lá a gente pode aplicar em um aqui, enfim. Então, é só para que vocês sempre prestem atenção nisso, né? Na documentação do ISTQB eu vou ter outros tipos, né? Outros tipos de teste. No livro em outros livros terão outros tipos de testes, mas eles basicamente é dentro do mesmo contexto, tá? Mas vai ter sim as suas variações. Então, o importante é a gente compreender, né, que são tipos de testes e que podem sofrer essas variações dependendo dos autores, da empresa que a gente trabalha, enfim. Bom, então, aqui eu vou falar um pouquinho, né, sobre o teste de funcionalidade, desempenho, usabilidade, segurança, portabilidade e estresse. Nesses testes, alguns eu já vou indicar ferramenta, mas a ideia é que depois a gente possa escolher um tipo de teste, né, para testar, né, os sistemas de vocês. Então, a gente vai escolher um tipo de teste, a gente vai verificar em que nível ele está, podendo aplicar, né, uma técnica específica de caixa branca ou preta. Então, a gente vai fazer análise em tudo isso que a gente viu teoricamente e aplicar um tipo de teste, né, em um sistema web, numa parte de um sistema web, e aí depois nós vamos definir isso. Bom, então a primeira coisa é o teste de funcionalidade. O primeiro, né, que a gente vai conversar um pouquinho, é o teste de funcionalidade, tá? O teste de funcionalidade, então, como o nome já diz, o objetivo dele é testar os requisitos do sistema, os requisitos funcionais do sistema, tá? Testar as funções do sistema. Então, quando lá no primeiro semestre a gente especifica os requisitos funcionais de um sistema, quando a gente testa, é para saber se está de acordo com os requisitos que a gente definiu para o nosso sistema, né? Então, normalmente ele é especificado nas regras de negócio, lá nas regras de negócio, né, como o autor coloca aqui, ou daqui a pouco numa documentação de caso de uso, a gente vai especificar quais as funções que o nosso sistema vai ter. E a partir disso, então, a gente pode utilizar esse teste de funcionalidade para verificar se os requisitos que nós definimos, nós vamos conseguir, né, conseguimos cumprir. Ele pode passar por todos os níveis, o teste de funcionalidade, sempre com focos diferentes, né? Então, um teste de funcionalidade utilizando, por exemplo, o nível de sistema, né? Eu já consigo testar uma tela, por exemplo. Mas um teste de funcionalidade a nível de unidade, eu não vou conseguir testar uma tela. Então, são formas de testar diferente, mas é um teste de requisitos funcionais, de funções do meu sistema, tá? Bom, o teste de desempenho é um outro exemplo. O teste de desempenho ele vai determinar qual é o desempenho para desenvolver para uma determinada ação no meu sistema. Então, por exemplo, o meu login, quanto tempo eu demoro para conseguir me logar naquele sistema. Aqui eu já apresento uma ferramenta, depois a gente vai fazer um outro trabalho em relação a essas ferramentas, mas aqui eu já apresento uma ferramenta que é JMeter, que é uma ferramenta que ela vai simular como se o usuário estivesse utilizando e ela vai conseguir medir esse tempo de resposta, tá? O teste, esse videozinho, eu coloquei como um material complementar, né, para vocês conhecerem mais essa ferramenta. Bom, aqui tem alguns exemplos de testes de desempenho que
que seria o tempo de resposta de um sistema bancário, por exemplo, para processar uma operação. No Facebook, para a gente fazer o upload de fotos, por exemplo. Tá? Então, são determinadas situações e a gente quer saber daquela situação qual seria o tempo de resposta, né, para aquilo. Bom, tem um outro teste que eu vou até passar para ele, que é o teste de estresse. O teste de estresse a gente pode utilizar a mesma ferramenta, só que a diferença é que ele vai sempre utilizar condições extremas. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer um teste lá de milhares de usuários, né, acessando o meu sistema ao mesmo tempo para executar uma determinada função. Então, no teste de desempenho, nós testamos funções mais simples, né? Então, por exemplo, o upload de uma foto. No teste de estresse, eu vou testar o upload, sei lá, de milhares de fotos ao mesmo tempo. Tá? Então, esses testes são bem parecidos e existe essa ferramenta, né? Claro que vão existir outras, um exemplo de uma ferramenta para que a gente possa trabalhar com esse teste. O teste de usabilidade é um teste em que a gente que tem assim se falado muito, né? Tem uma outra área que estuda muito essa questão da usabilidade, né? Então, normalmente quando vocês trabalham nas disciplinas de design, né, ou nesse sentido, que a gente trabalha mais com esses testes de usabilidade. Tá? O teste de usabilidade, ele não importa para ele se a função ela está correta, né? Ela importa o quanto aquele usuário que acessou aquela funcionalidade, o quanto ele se sentiu bem, por exemplo. Tá? Então, o teste de usabilidade ele está relacionado à UX, né, experiência de usuário, e tem uma área imensa para a gente estudar nessa questão. Né? O teste de usabilidade podia ser, como outros tópicos aqui, uma disciplina inteira. Né? Mas o teste de usabilidade é isso. Vão ter muitas ferramentas que vão nos ajudar a fazer esses testes de usabilidade. Ela valida, então, a experiência do usuário quando ele usa o sistema, de uma maneira bem simples, dizer se ele está se sentindo bem ou não, né? O quanto ele está bem em utilizar aquele sistema, o quanto ele se sente agradável, o quanto é fácil, no caso, né, também, né, ele utilizar aquele sistema, mas no sentido da experiência dele, como é a experiência dele ao usar aquele sistema. Tá? Então, o teste de usabilidade está diretamente relacionado com a experiência de usuário e é uma área muito estudada no design, né? E que também está associado ao que a gente está fazendo aqui. Então, é um outro tipo de teste. Então, a gente não escolhe, por exemplo, um tipo de teste. Isso aí eu já comentei com vocês. A gente planeja quais seriam os testes importantes para o nosso sistema naquele momento, né? Então, o que normalmente é feito é um plano de teste. A gente planeja em que níveis a gente vai testar, que técnicas que a gente vai usar e que tipos de testes que a gente vai utilizar para testar o nosso sistema. O teste de segurança é um tipo de teste que vocês, né, vem relacionado também a questões de redes, né, que é a questão da proteção do sistema contra invasão ou acessos não autorizados. Então, site com acesso restrito, tráfego de informações criptografadas. O teste de segurança é outra área que ela também está muito em alta e é onde existem também diversas ferramentas, que inclusive vocês já devem ter trabalhado nas disciplinas de redes, para testar a segurança do sistema de vocês, né? Então, repetindo, hoje essa questão da segurança ela é muito importante, né? Assim como as outras também. Mas é um outro foco e é importante também que a gente veja que ele entra aqui nessa questão de tipos de teste. O teste de portabilidade é um teste que a gente pode dizer que, de repente, um pouco mais simples, mas também muito importante, que é a questão de onde os nossos sistemas eles vão funcionar, né? Então, eu tenho um sistema que faço, sei lá, para ser utilizado em um determinado navegador, mas esse sistema pode ser acessado por outras pessoas em outros navegadores e aí, né, vai dar problema com certeza. Então, o teste de portabilidade é isso, é verificar, né, o funcionamento daquele meu sistema em diferentes plataformas e também dispositivos, que hoje em dia a gente tem os mais variados, né, dispositivos.
Existem também ferramentas automatizadas para essa questão de portabilidade, que durante a disciplina a gente vai experimentá-las, né? O teste de estresse eu já comentei. Então era isso. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de testes, os mais básicos, né? E o que é importante também a gente saber é que definindo esses tipos de testes, a gente pode ter esse recurso de ferramentas automatizadas, que vão nos ajudar, né, a automatizar os nossos processos e tornar, quem sabe, melhores, né? Isso, a automatização dos testes, elas não garantem a total qualidade, por exemplo. Então, tudo tem que ser muito pensado, organizado e planejado para a gente dar conta dessa qualidade, que é o que a engenharia de software nos orienta. Tá bem, pessoal? Então, esse videozinho era para apresentar esses tipos de testes para vocês. Até o próximo!